A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que o Senhor fez na minha vida. Eu vivi algo tão profundo, tão detalhista da parte de Deus, que até hoje me faz chorar toda vez que lembro. Se você já passou por um tempo de oração, jejum e busca, mas parecia que nada mudava, que as respostas demoravam, e até chegou a achar que sua fé era pequena, então fique comigo até o fim deste testemunho, porque o Espírito Santo pode falar com você ainda, hoje. Escreva aqui nos comentários de onde está nos ouvindo, para sabermos até onde esta obra está chegando. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que puder, porque você pode ser a ponte para que outra alma receba esperança e viva um milagre como este. Irmãos, por muitas vezes na minha caminhada com Deus, eu me peguei pensando se realmente estava agradando ao Senhor com as minhas buscas. Quantas vezes dobrei meus joelhos, jejuei, meditei na palavra, fiz votos diante de Deus, e mesmo assim, parecia que nada mudava. Talvez você já tenha sentido isso também, olhar ao redor e achar que todos os irmãos são mais espirituais, mais firmes, mais cheios de dons, enquanto você se sente como se fosse o último da fila, fraco na fé. Essa sensação é uma das batalhas mais silenciosas que um servo de Deus pode enfrentar. Mas foi justamente nesse cenário que o Senhor começou a me ensinar algo profundo, e foi de uma forma tão particular, tão detalhista, que até hoje guardo cada segundo dessa experiência no coração. Foi numa fase de busca intensa. Eu já havia decidido separar mais tempo para Deus, diminuir as conversas e distrações e aumentar o tempo de oração. Comecei a acordar de madrugada, quando a cidade ainda dormia, para me ajoelhar e falar com o Senhor. Meu objetivo não era pedir bens, nem buscar dons ou cargos. Eu queria conhecer mais o autor da minha fé. Queria aprender a ouvir sua voz de forma clara, sentir sua presença, enchendo a minha casa. Lembro que numa dessas madrugadas frias, enquanto minha esposa orava em um canto, uma comoção profunda tomou conta de mim. Não consegui permanecer ajoelhado. Levantei-me, ainda orando, e comecei a andar pela casa. Entrei na cozinha, encostei minhas mãos na mesa e, com lágrimas nos olhos, falei em voz alta: Senhor, se um dia eu sentar aqui para comer, quero que o Senhor se assente ao meu lado. Era uma conversa íntima, quase como um filho que fala com o pai. Naquele momento, senti de abrir a porta da garagem. O ar frio da madrugada me envolveu. Fui até o carro, toquei o capô e disse: Senhor, se eu entrar nesse carro para viajar, quero que o Senhor viaje comigo. Parecia algo simples, mas eram palavras sinceras, saídas do fundo da alma. Depois disso, voltei para junto da minha esposa e continuei orando, sem imaginar que o Senhor já estava preparando cada detalhe para me responder. Dias depois, recebi o convite para ministrar num congresso na divisa com o Uruguai. O evento aconteceria numa quinta e sexta-feira, e no sábado e domingo eu pregaria em Ponta Grossa, no Paraná. Isso significava uma viagem longa, atravessando a madrugada na estrada. Terminamos o culto na fronteira e partimos. A estrada estava silenciosa, iluminada apenas pelos faróis, enquanto o frio do amanhecer começava a dar sinais. Quando o sol tímido apareceu, cruzávamos o interior do Rio Grande do Sul, e foi então que algo aconteceu. Na beira da estrada, vi um homem e uma menina caminhando. Ele era baixinho, de pele clara, vestia um terno antigo, daqueles de ombro largo. A menina usava um vestidinho simples e segurava uma pequena bolsa. Minha esposa olhou para mim e disse: Amor, sinto que devemos dar carona para eles. Sem hesitar, reduzi a velocidade, fiz o retorno e encostei. Oferecemos carona, e eles aceitaram com um sorriso tímido. O homem entrou com cuidado.
e a menina se ajeitou no banco de trás. Enquanto seguíamos, minha esposa perguntou se eles já haviam almoçado. Era quase 1 da tarde. A resposta foi um simples não. Naquele instante, senti no meu coração que precisava fazer algo. Avistamos uma churrascaria e paramos. Oferecemos um almoço e os dois aceitaram com gratidão. Lembro de observar aquela menina comer devagar, saboreando cada pedaço, enquanto o homem agradecia ao garçom com um olhar humilde. Eles se alimentaram bem, tomaram uma água com gás e seguimos viagem. Curioso, perguntei para onde estavam indo. O homem respondeu que iria pregar num ponto de pregação da sua igreja, numa fazenda distante. Não era um grande evento. Eram apenas 8 pessoas. Um casal de missionários, o caseiro e sua família, ele e a filha. E então veio a parte que me marcou profundamente. Aquele homem tinha jejuado 21 dias para pregar para aquelas 8 pessoas. Suas mãos, calejadas pelo trabalho na colheita de feijão, mostravam que ele mantinha o jejum enquanto trabalhava pesado no campo. E ainda assim, estava disposto a viajar quilômetros para levar a palavra. Quando chegamos ao trevo onde ele desceria, minha esposa me perguntou: Amor, desde que servimos a Deus, já nos faltou farinha na panela? Já nos faltou azeite na botija? Eu disse que não. Então, ela pediu que eu desse a ele tudo o que tínhamos na carteira. Era um pouco mais de R$ 300. Desci, coloquei o dinheiro no bolso dele e disse apenas: Irmão, é para o senhor tomar um café no caminho. Ele sorriu e disse: Não sei se o senhor crê nas coisas de Deus, mas se crê, abaixe a cabeça que eu vou orar pelo senhor. E ali, na beira da estrada, senti aquela oração atravessar meu coração. Não eram palavras bonitas, mas carregadas de uma unção que só quem tem intimidade com Deus conhece. Seguimos viagem e, horas depois, chegamos em Ponta Grossa. Entramos direto no culto. Quando me ajoelhei para orar, uma irmã se levantou em profecia e disse: Homem, há dias me desafiaste nas madrugadas. Tu me disseste: se eu sentar à mesa, quero que o Senhor se assente comigo. Se eu entrar no carro, quero que o Senhor vá comigo. Eu estive contigo na mesa e viajei contigo no carro. Por quanto fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Naquele momento, entendi que cada detalhe daquela viagem havia sido preparado pelo próprio Deus para me mostrar que Ele ouve, Ele vê e Ele responde no tempo certo. Depois daquela noite em Ponta Grossa, irmãos, saí daquele templo com o coração em pedaços diante da presença de Deus. Não pedaços de tristeza, mas de quebrantamento, de gratidão, de reverência. Eu não conseguia parar de pensar na perfeição com que o Senhor havia alinhado cada detalhe daquela viagem. Aquela profecia não era genérica, não era algo que poderia servir para qualquer um. Ela citava, palavra por palavra, aquilo que eu havia falado de madrugada, no silêncio da minha casa, sem que ninguém ouvisse, a não ser Deus. E naquele momento, percebi que Ele não apenas escutou, mas esteve comigo em cada passo, cumprindo exatamente o que eu havia pedido. Sentou-se comigo à mesa e viajou comigo no carro. Na volta para casa, as imagens daquela viagem iam passando na minha mente como um filme. Eu me lembrava do frio cortante quando abri a porta da garagem naquela madrugada. Lembrava do toque das minhas mãos no capô do carro, da sinceridade com que falei com o Senhor. Lembrava do rosto cansado e, ao mesmo tempo, iluminado daquele irmão que encontramos na estrada. Lembrava da menina, segurando a moedinha de R$ 1 para oferecer no culto, e da fala firme dele sobre honrar o dom que Deus havia lhe dado, mesmo que fosse para pregar
para apenas 8 pessoas. Aquilo mexia comigo de um jeito profundo, pois me mostrava que a grandeza de uma obra não se mede pelo número de ouvintes, mas pela obediência e pela fidelidade com que ela é feita. Alguns dias depois, a avó da minha esposa, uma mulher de oração, daquelas que a Irmandade conhece pela firmeza na fé e pela simplicidade no falar, veio nos visitar. Durante a conversa, ela compartilhou um sonho que havia tido recentemente. Ela estava inquieta com a visão e disse que, no coração dela, tinha certeza de que era algo de Deus, mas ainda não compreendia totalmente o que significava. E quando ela começou a contar, senti que havia um elo ligando o que ela viu ao que eu tinha acabado de viver. No sonho, ela via um lago imenso, com águas profundas e tranquilas. Mas, de repente, essas águas começaram a baixar, e não era aos poucos. Era de forma rápida, como se algo estivesse drenando toda a reserva. Os peixes grandes, que nadavam nas profundezas, começaram a se debater. Era uma cena angustiante. Eles se viravam de lado, tentavam encontrar um pouco de água, mas o lago secava com uma velocidade assustadora. Logo, aqueles peixes enormes estavam expostos, vulneráveis, sem o ambiente onde sempre viveram. Enquanto ela observava, Deus a chamou para se aproximar de uma pequena poça que havia ficado. Ela se curvou e olhou para dentro. Ali, pequenos peixes nadavam tranquilos, com alegria, aproveitando a água que ainda havia. E então, ela entendeu que havia algo espiritual naquela visão. Quando terminou de contar, ficamos em silêncio por alguns segundos, como quem mastiga uma comida muito forte para engolir de uma vez. Foi então que, conversando, percebemos o que aquilo queria dizer. Deus estava mostrando que chegaria um tempo em que aqueles que se consideravam grandes, fortes e autossuficientes espiritualmente, os peixes grandes, ficariam sem água, sem o ambiente que sustentava seu orgulho. Mas os pequenos, os humildes, os que dependem totalmente da fonte, continuariam vivos e ativos, mesmo em uma porção menor, porque a sua vida vem diretamente do Senhor. Na mesma hora, o irmão da estrada voltou à minha lembrança. Ele não tinha grandes recursos, não pregava para multidões, não possuía reconhecimento humano, mas tinha água viva jorrando do seu interior, porque a sua fonte era Deus. Ele não precisava de um lago cheio para sobreviver. Bastava-lhe uma pequena poça, desde que a presença do Senhor estivesse ali. E era exatamente isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela revelação me impactou de um jeito que não consigo explicar com palavras. Era como se Deus estivesse costurando duas histórias: a minha experiência com aquele irmão e o sonho da avó da minha esposa, para transmitir uma única mensagem. O avivamento que está vindo não será conduzido pelos grandes nomes, pelas estruturas enormes ou pelos que buscam glória própria. Ele virá através dos pequenos, dos humildes, dos que buscam a presença mais do que o púlpito, dos que estão dispostos a desaparecer para que Cristo apareça. Passei dias meditando nisso. Lembrei das palavras de Jesus aos fariseus, quando disse que eles impediam outros de entrar no reino, mesmo sem entrar. Lembrei de como ele exaltava a fé dos simples, como a do centurião, a da mulher, Ciro Fenícia, a do cego de Jericó. Lembrei que ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e gente comum para serem seus discípulos. E percebi que Deus continua fazendo a mesma coisa hoje, pegando o improvável e usando para confundir o que é tido como sábio. Irmãos, o mais impressionante é que, quanto mais eu pensava nisso, mais eu via que a resposta que tanto procurei durante anos
estava sempre no mesmo lugar, na presença de Deus, e que o segredo para viver experiências sobrenaturais não é fazer muito barulho, mas permanecer no silêncio da oração, onde só Ele nos ouve. É nesse lugar que aprendemos a conhecer Sua voz, a reconhecer seus sinais e a obedecer sem questionar. Desde então, comecei a enxergar as oportunidades de servir de outra forma. Entendi que cada gesto simples pode ser um ato profético. Cada ajuda a um necessitado pode ser a resposta de uma oração que alguém fez chorando. E também percebi que Deus testa nosso coração nessas coisas pequenas, porque se formos fiéis, nelas, estaremos prontos para as maiores. Foi assim que entendi que aquele encontro na estrada não foi apenas para ajudar um irmão, mas para que eu fosse moldado e lembrado de que o reino de Deus é feito de servos e não de estrelas. Essa certeza me deu paz, me tirou a ansiedade por resultados rápidos e me ensinou a descansar na fidelidade de Deus. Hoje, se eu pudesse resumir o que aprendi em poucas palavras, diria: continue no secreto, permaneça fiel, e o Senhor vai te colocar diante das respostas no tempo certo. E de uma forma tão detalhada que você vai ter certeza absoluta de que foi Ele quem fez. Depois daquele entendimento profundo sobre o sonho e o encontro com o irmão da estrada, comecei a perceber que Deus estava me conduzindo para um tempo de amadurecimento espiritual. Não um amadurecimento rápido, como se fosse resultado de um evento isolado, mas um processo contínuo, passo a passo, que me ensinava a ver o agir de Deus em detalhes que antes eu não notava. Era como se meus olhos estivessem sendo treinados para enxergar o sobrenatural no ordinário, a mão de Deus em cada pequeno movimento da minha rotina. Eu me lembrava das palavras daquele irmão simples que dizia com firmeza: eu preciso honrar o dom que Deus me deu, porque foi Ele quem me escolheu, mesmo eu sendo da família mais pobre da região. Essa frase ecoava no meu coração como um chamado para viver com mais responsabilidade diante do Senhor. Não importa se temos muito ou pouco aos olhos humanos, o que importa é o que fazemos com aquilo que Deus nos confiou. E no meu caso, eu sabia que Ele estava me chamando para uma vida de oração mais profunda e de serviço mais dedicado. Foi nesse período que comecei a buscar ainda mais momentos de oração na igreja, mesmo fora dos cultos. Eu chegava cedo, antes dos irmãos, e me ajoelhava em silêncio. Muitas vezes, o único som era o ranger suave da madeira dos bancos, e ao fundo, o som de um carro passando na rua. Nesses momentos, sentia como se o templo fosse um refúgio, um lugar seguro onde eu podia abrir o coração sem reservas. Lembrava-me do irmão da estrada, que orava e jejuava, não para aparecer, mas para ser fiel no pouco. Aquilo me motivava a fazer o mesmo, sabendo que o Senhor vê o que está oculto. Um sábado pela manhã, fui à igreja cedo, sem compromisso específico. O porteiro estava na porta e, ao me ver, cumprimentou-me com aquele sorriso calmo que só quem vive na presença de Deus consegue ter. Cumprimentei-o com a paz de Deus e entrei. O templo estava vazio e aquela quietude parecia um convite para uma conversa íntima com o Pai. Ao ajoelhar-me, senti uma paz suave, como se o próprio Deus estivesse me esperando ali. E então percebi algo que me marcou. Não era sobre quantas pessoas estavam presentes, nem sobre a intensidade do louvor. Era sobre estar no lugar certo, na hora certa, com o coração aberto para ouvir. Enquanto orava, lembrei-me do recitativo de uma reunião de jovens e menores que havia participado algumas semanas antes. Uma criança subiu ao púlpito e, com uma simplicidade que tocou toda a igreja, recitou um versículo que falava sobre confiar no Senhor e não se apoiar no próprio entendimento. Naquele momento,
parecia que o Espírito Santo usava aquela voz infantil para falar com todos nós. Lembrei-me de como aquela palavra tinha penetrado no meu coração, assim como o testemunho do irmão na estrada, e percebi que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer idade, para transmitir sua vontade. E foi nessa sequência de reflexões que entendi algo precioso. Deus não mede a obra pelo tamanho visível, mas pela obediência invisível. Um sermão pregado para milhares pode ter o mesmo valor, diante de Deus, que uma palavra dada no ouvido de uma única pessoa, desde que ambas sejam feitas com amor e guiadas pelo Espírito Santo. Essa percepção me libertou de uma pressão que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nossos ombros. A ideia de que precisamos sempre fazer algo grandioso para que seja válido. Não, irmãos. Aos olhos de Deus, a fidelidade no pouco é tão preciosa quanto a fidelidade no muito. A cada dia, essa verdade se tornava mais real para mim. Lembrei-me de um culto atendido por um ancião em que ele contou um testemunho sobre uma irmã que, sem saber, levou uma cesta básica para uma família que estava orando por alimento. A entrega foi simples, sem discursos, sem fotos, mas aos olhos de Deus, foi um ato de fé e obediência que fez o céu se mover. Aquilo me fez pensar, e se, em vez de esperar por grandes oportunidades, começarmos a enxergar cada momento como uma oportunidade de servir? Quantos milagres poderíamos presenciar se fôssemos mais sensíveis à voz de Deus no cotidiano? Essa sensibilidade, no entanto, não vem de forma automática. Ela é cultivada na oração, no jejum, na leitura da palavra e, principalmente, na prática da obediência imediata. Foi exatamente isso que vivi na estrada com aquele irmão. O Espírito falou, minha esposa confirmou, e nós obedecemos. O resultado foi um encontro marcado por Deus, que não só atendeu à necessidade daquele pregador, mas também me moldou profundamente. E aqui está outra lição que aprendi. Quando obedecemos, não apenas abençoamos o outro, mas também somos transformados. Deus usa esses momentos para trabalhar nosso caráter, para nos ensinar paciência, generosidade, humildade. E muitas vezes, Ele nos dá a honra de ver o fruto dessa obediência ainda nesta vida. Outras vezes, só veremos na eternidade. Mas em todos os casos, podemos ter certeza de que nada feito para o Senhor é em vão. Foi assim que passei a encarar cada encontro, cada conversa, cada oportunidade como um possível agir de Deus. Comecei a perceber que mesmo nas coisas pequenas, havia um fio invisível ligando tudo, e esse fio era a mão do Senhor conduzindo a história. E quando olhamos dessa forma, entendemos que não existem coincidências para quem serve a Deus. Existem propósitos. Essa percepção começou a mudar também a forma como eu via o futuro. Antes, eu pensava muito em grandes projetos, em grandes cultos, em resultados visíveis. Agora eu queria apenas estar onde Deus queria que eu estivesse, fazer o que Ele queria que eu fizesse e dizer o que Ele queria que eu dissesse. O resto, eu sabia. Ele cuidaria de acrescentar no tempo certo. E assim, irmãos, fui entendendo que a verdadeira vida cristã não é uma corrida para chegar na frente, mas uma caminhada constante ao lado de Cristo, passo a passo, ouvindo sua voz e confiando que Ele sabe o caminho melhor do que nós. Foi isso que aprendi com o irmão da estrada, com o sonho da avó da minha esposa e com cada momento de oração em que senti a presença do Senhor me guiando. Os meses seguintes foram marcados por um amadurecimento que não veio de forma explosiva, mas como um processo silencioso, quase imperceptível aos olhos humanos, porém constante. Deus, com sua paciência infinita, estava me moldando, tal como um oleiro trabalha o barro, tirando o excesso aqui, corrigindo imperfeições ali.
e principalmente me ensinando a esperar. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de agir, de ver as coisas acontecerem, mas naquele período aprendi que o tempo de Deus não é apenas diferente do nosso. Ele é perfeito, mesmo quando não entendemos. As lembranças do encontro com aquele irmão na estrada ainda me acompanhavam como um perfume que fica no ar, mesmo depois de alguém ter ido embora. Era como se a simplicidade dele tivesse deixado uma marca permanente em mim. Eu me pegava várias vezes, lembrando das mãos calejadas, segurando aquele papel com a mensagem que Deus lhe havia dado, do cuidado em jejuar por 21 dias para falar a apenas 8 pessoas, da alegria humilde ao receber uma refeição simples. Tudo aquilo era um sermão vivo, pregado não com palavras, mas com a própria vida. Um dia, conversando com um cooperador de jovens da nossa comum, ele disse algo que ficou gravado na minha mente. O maior avivamento começa quando deixamos de procurar glória para nós mesmos e passamos a buscar a glória de Deus em tudo. Eu sabia que isso era verdade, mas viver dessa forma exige quebrar o próprio ego todos os dias. E é aí que muitos desistem. É mais fácil buscar visibilidade, reconhecimento, do que se contentar em servir no anonimato, confiando que Deus vê. Mas era exatamente esse caminho que eu sentia o Senhor me chamando a trilhar. Foi nesse tempo que Deus começou a me mostrar pequenos sinais de que estava me preparando para algo maior. Certa noite, fui convidado para visitar uma família da Irmandade que passava por uma luta difícil. Chegando lá, vi um lar simples, mas com uma atmosfera de paz que não se explicava pelas circunstâncias. Eles tinham pouco, mas havia um brilho nos olhos, fruto da confiança em Deus. Oramos juntos, e enquanto orávamos, senti uma presença tão suave que parecia um abraço invisível envolvendo todos nós. Ao sair, percebi que eu havia recebido mais daquela visita do que havia levado. Aquela família me ensinou que a fé não depende do que temos, mas de quem temos. Essa compreensão começou a influenciar a maneira como eu me posicionava diante das oportunidades. Antes, eu analisava se valia a pena aceitar um convite ou um compromisso pelo impacto que poderia ter. Agora, eu perguntava: Senhor, é o teu querer que eu esteja lá? Essa mudança simples de pergunta fez toda a diferença. Passei a recusar alguns compromissos que pareciam bons aos olhos humanos, mas que no coração eu sabia que não vinham de Deus. Ao mesmo tempo, aceitei outros que, no papel, pareciam pequenos, mas que no final se revelaram encontros preparados pelo próprio Senhor. Uma dessas ocasiões foi um culto numa comum pequena, num bairro afastado. O templo era simples, os bancos gastos pelo tempo, o órgão com algumas teclas falhando, mas a presença de Deus enchia aquele lugar. Quando o cooperador se levantou para atender o culto, a palavra que saiu do púlpito parecia falar diretamente comigo. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: eu também estou aqui. Não importa o tamanho do lugar ou a quantidade de pessoas, onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou no meio deles. Saí daquele culto com o coração aquecido, lembrando mais uma vez do irmão da estrada e entendendo que o verdadeiro avivamento não se limita a templos lotados, mas acontece em qualquer lugar onde há corações quebrantados. Nesse período, também comecei a prestar mais atenção às pequenas confirmações que Deus enviava no dia a dia. Uma frase dita por um irmão no portão da igreja, uma palavra na leitura oficial, um hino escolhido pelo organista, até mesmo um cumprimento carregado de sinceridade. Tudo isso se tornava recados sutis do céu para a minha alma. Passei a viver com a expectativa de que Deus poderia falar comigo a qualquer momento, de qualquer maneira. E Ele falava. Uma das experiências mais marcantes dessa fase
aconteceu numa manhã de domingo. Estávamos no culto e a palavra saiu sobre confiar no agir de Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos. Durante a oração, veio ao meu coração uma lembrança antiga. Uma fase difícil em que eu achava que minhas orações não passavam do teto. Naquele tempo, cheguei a questionar se Deus realmente estava ouvindo. E agora, anos depois, Ele me mostrava que cada lágrima, cada súplica havia sido guardada por Ele, e que muitas das vitórias que vivia naquele momento eram fruto daquelas orações silenciosas do passado. Esse entendimento me levou a um compromisso pessoal. Nunca mais subestimar a importância da oração, por menor que ela pareça. Aprendi que não existem orações desperdiçadas quando feitas com fé e sinceridade. Mesmo quando não vemos resposta imediata, Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o momento certo. Foi então que percebi que a mensagem do irmão da estrada, do sonho da avó da minha esposa e das pequenas confirmações diárias era a mesma. Permaneça fiel. Não importa se você está pregando para 8 pessoas ou para 800, se está sendo visto ou se está no anonimato, faça tudo como para o Senhor, porque é Ele quem recompensa. Essa verdade se tornou como um alicerce para mim. E quanto mais eu a colocava em prática, mais percebia que o Senhor me conduzia a lugares e situações que humanamente eu não teria como planejar. Era como caminhar sobre um tapete que Deus ia desenrolando à medida que eu dava os passos. E, nesse caminhar, eu entendia que minha parte era apenas obedecer, confiar e continuar plantando as sementes da fé, sabendo que a colheita viria no tempo dele. A cada dia que passava, a lição que Deus vinha me ensinando ganhava mais profundidade. Já não era apenas uma lembrança do que aconteceu na estrada ou das palavras proféticas que ouvi no culto em Ponta Grossa. Agora era uma forma de viver. Eu estava aprendendo a caminhar debaixo de uma nova perspectiva. A de que tudo, absolutamente tudo, pode ser parte do agir de Deus quando colocamos cada passo nas mãos dele. Essa consciência mudou minha maneira de servir, minha maneira de esperar e até minha maneira de enfrentar as lutas. Houve um dia, por exemplo, em que acordei com um peso enorme no coração. Não havia um motivo específico, mas era como se minha alma estivesse carregando algo que eu não conseguia identificar. Ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a orar. Minhas palavras não eram muitas, mas eram sinceras. Eu disse ao Senhor que precisava de um sinal de que Ele estava cuidando de tudo, mesmo daquilo que eu não sabia como expressar. Levantei-me e segui o dia. No meio da tarde, recebi uma ligação de um irmão que não falava comigo havia meses. Ele disse: "Irmão, hoje de manhã, enquanto orava, Deus colocou seu nome no meu coração e me mandou dizer que está cuidando de cada detalhe da sua vida." Fiquei sem palavras. A resposta havia chegado antes mesmo de eu terminar de pedir. Foi nesse tipo de experiência que percebi que o que aconteceu com o irmão da estrada não foi um episódio isolado, mas parte de um padrão que Deus queria que eu reconhecesse. Ele ouve, Ele vê e Ele responde no tempo certo, usando os meios que menos esperamos. Essa percepção me fez lembrar de Daniel, que no capítulo 10 de seu livro, ouviu do anjo que sua oração havia sido ouvida desde o primeiro dia, mas que a resposta havia sido retida por uma batalha espiritual. Muitas vezes é assim. Enquanto achamos que nada está acontecendo, o céu está em guerra para que a resposta chegue até nós. Esse entendimento também me ajudou a olhar para as lutas de forma diferente. Em vez de perguntar, "Por que, Senhor?", comecei a perguntar, "Para que, Senhor?". Essa mudança simples de pergunta transformou meu relacionamento com Deus. Passei a entender que cada prova tinha um propósito, que cada deserto era um lugar de treinamento
que cada espera era uma oportunidade de fortalecer minha fé. Foi assim com Moisés, que passou 40 anos cuidando de ovelhas antes de guiar o povo. Foi assim com Davi, que aprendeu a confiar em Deus nos campos antes de enfrentar gigantes. Foi assim com Paulo, que passou anos no anonimato antes de iniciar seu ministério apostólico. E foi assim comigo, em cada oração silenciosa, em cada ato de obediência, sem testemunhas. Um exemplo disso foi um culto numa comum muito pequena, que visitei a pedido de um irmão. Ao chegar, percebi que havia mais bancos vazios do que ocupados. Aos olhos humanos, parecia um culto sem importância. Mas, quando a palavra saiu, foi como se o próprio Deus estivesse falando diretamente comigo. No final, uma irmã se aproximou com lágrimas nos olhos e disse que havia pedido a Deus uma confirmação naquela noite, e que cada palavra que falei foi a resposta. Saí dali, lembrando do irmão da estrada e pensando: não importa quantos estão ouvindo, importa é ser fiel e transmitir exatamente o que Deus manda. E essa fidelidade também se aplica nas coisas que ninguém vê. Muitas vezes, o maior impacto que causamos não é no púlpito, mas na maneira como tratamos as pessoas no dia a dia, na forma como respondemos a uma provocação, na paciência que mostramos diante de uma dificuldade. Lembrei-me de um culto em que a palavra saiu sobre a paciência como fruto do Espírito. No momento, parecia algo simples, mas, nos dias seguintes, enfrentei situações que testaram exatamente isso. Foi como se Deus estivesse me dizendo: você pediu para crescer nisso? Então vou lhe dar oportunidades para exercitar. E percebi que é assim que Ele trabalha. Não derrama virtudes sobre nós como quem joga água num copo. Ele cria situações para que possamos praticá-las. Esse entendimento me levou a valorizar ainda mais a intimidade com Deus. Porque, sem ela, é fácil desanimar quando as coisas não acontecem como esperamos. Mas, quando estamos próximos dele, conseguimos confiar mesmo quando não vemos o caminho à frente. E essa confiança é fruto de relacionamento, de tempo gasto com ele na oração, na leitura da palavra, no silêncio da presença. Foi nesse ponto que comecei a perceber algo que se tornaria o centro da mensagem que eu queria passar. O verdadeiro avivamento não começa nos grandes encontros, mas nas pequenas rendições diárias. Ele começa quando decidimos perdoar alguém que nos feriu, quando escolhemos servir sem esperar reconhecimento, quando preferimos obedecer a Deus, mesmo que isso custe a nossa vontade. O irmão da estrada entendeu isso. Ele não esperou ter condições ideais para pregar. Ele simplesmente fez o que Deus pediu, da maneira que podia, com o coração cheio de fé. E assim, fui me aproximando cada vez mais de uma conclusão que mudaria para sempre minha forma de viver a fé. A vitória não está apenas em ver o resultado, mas em permanecer fiel no processo. O resultado é apenas a confirmação visível daquilo que Deus já estava fazendo em secreto. E quando essa confirmação vem, ela é tão detalhada, tão pessoal, que não deixa dúvida de que foi o Senhor quem fez. Com isso no coração, comecei a me preparar para compartilhar essa experiência de forma mais ampla. Não porque eu quisesse contar uma história bonita, mas porque sabia que havia muitas pessoas vivendo exatamente o que eu já tinha vivido. Orando, jejuando, buscando e achando que Deus estava em silêncio. Eu queria que elas soubessem que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. E que no tempo certo, a resposta vem carregada de amor e detalhes que mostram que Ele esteve presente o tempo todo. Chegar ao fim dessa caminhada de entendimento foi como abrir uma janela e ver um horizonte que eu não sabia que estava tão perto. Olhando para trás, percebo que cada passo, cada encontro, cada silêncio de Deus tinha um propósito definido. Não houve acaso, não houve desperdício, não houve momento sem valor. Tudo estava alinhado no plano perfeito do Senhor. E,
Mesmo nas horas em que achei que estava sozinho, Ele estava lá, dirigindo cada detalhe. As lembranças da estrada, do irmão humilde, da menina com a moedinha, da oração na beira do asfalto, da profecia no culto, do sonho da avó da minha esposa, dos cultos simples, das palavras que vinham como respostas diretas. Tudo isso formou uma colcha de retalhos que, costurada pela mão de Deus, se tornou um testemunho vivo de que o Senhor se importa conosco nos mínimos detalhes. Ele não é um Deus distante que apenas observa de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco, presente, participante da nossa história. Nos últimos meses, essa certeza se enraizou ainda mais no meu coração. Passei a viver com os olhos mais atentos e o coração mais sensível para perceber os movimentos sutis do Espírito Santo. Já não espero apenas por grandes manifestações. Aprendi a celebrar os pequenos sinais, porque sei que, muitas vezes, é neles que Deus fala mais profundamente. Um cumprimento na porta da igreja, uma palavra lida num hino, um versículo na leitura oficial, até um silêncio durante a oração coletiva. Tudo pode ser resposta, tudo pode ser direção, tudo pode ser consolo. Essa percepção mudou também a forma como eu oro. Antes, minhas orações eram cheias de pedidos específicos, listas de coisas que eu queria ver acontecer. Hoje, ainda apresento minhas necessidades, mas passo mais tempo agradecendo e adorando, reconhecendo quem Deus é, antes de pedir o que Ele pode fazer. Aprendi que quando o foco da oração é a presença de Deus, e não apenas as suas bênçãos, a nossa fé se fortalece e nossa paz aumenta. É como se, ao olhar mais para o rosto do Pai do que para as suas mãos, encontrássemos descanso mesmo antes da resposta chegar. E foi nesse espírito que um dia me vi novamente diante de uma situação que testou minha obediência. Recebi uma ligação pedindo para visitar uma família que não conhecia. Poderia facilmente ter dito que estava ocupado, mas senti no coração que precisava ir. Ao chegar, percebi que não havia nada de grandioso na situação. Apenas uma família simples, com um problema comum. Mas, enquanto conversávamos e orávamos, percebi que Deus estava ali, no meio daquela simplicidade, trazendo consolo e esperança. Saí de lá, lembrando mais uma vez que o reino de Deus é feito desses encontros que, aos olhos humanos, parecem pequenos, mas que no céu são grandes. E é por isso que hoje posso afirmar com toda a convicção: não existe busca sincera que Deus ignore. Não existe jejum, oração, lágrima ou ato de fé que passe despercebido diante dele. Pode demorar, pode parecer que nada está mudando, mas a resposta está a caminho. E quando ela chegar, será tão exata, tão personalizada, que você não terá dúvida de que foi o Senhor quem fez. Talvez, enquanto ouve este testemunho, você esteja passando por um momento assim, buscando, orando, jejuando e achando que Deus está em silêncio. Eu quero dizer para você que esse silêncio não é ausência, é trabalho. Ele está movendo peças, alinhando pessoas, preparando encontros, para que, no tempo certo, tudo se encaixe. E quando acontecer, você vai perceber que Ele esteve com você o tempo todo, sentando-se à sua mesa, viajando no seu carro, caminhando ao seu lado. E agora, irmãos, sinto no coração de orar por todos que estão acompanhando. Se puder, feche os olhos e una a sua fé com a minha. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença santa e gloriosa, nos colocamos agora, com temor e gratidão. Pai, eu te apresento cada pessoa que ouviu este testemunho. Tu conheces as lutas, as lágrimas, as madrugadas de oração, os jejuns silenciosos, as perguntas que ecoam no coração. Senhor, visita agora cada lar, cada família, cada vida representada. Fortalece o que
está fraco, renova o que está cansado, consola o que está abatido. Pai amado, assim como o Senhor me mostrou, de forma tão detalhada, que estava comigo nos momentos mais simples, mostra também para esse irmão e para essa irmã que o Senhor está presente agora mesmo na vida deles. Cura os enfermos, abre portas para os que precisam de um milagre, traz reconciliação para os lares, derrama paz sobre os corações aflitos. Que eles sintam o teu abraço e ouçam a tua voz, confirmando que não estão sozinhos. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, confiando que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Se este testemunho falou ao seu coração, eu peço que você escreva nos comentários o seu pedido de oração, para que possamos apresentar no próximo vídeo diante de Deus. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas que puder, porque você pode ser instrumento para que outra vida receba a esperança que só o Senhor pode dar.